Foi lá. Aline. Estava definindo na aula passada, né? Que era um dipolo elétrico, né? Então, o dipolo elétrico, ele aparece em um montão de lugares, tá? Né? Mas aqui para a gente, o que importa eu vou fazer aqui no cantinho, né? Então, são dipolo elétrico de dois polos, né? A gente tem na eletricidade dois polos, polo negativo e polo positivo. O magnetismo também vai aparecer, que talvez seja mais usual, né? Fala assim, polo norte, polo sul, né? De um ímã, né? No magnetismo, mas polo, né? Carga positiva e carga negativa também são polos, né? Vou falar depois que não existe, né? Monopolo magnético, né? Não, sempre que a gente pega um ímã, sempre vai ter dois polos, um polo norte e o polo sul. Se você quebra um ímã, né? Você não fica só com o polo norte na mão ou com o polo sul. Esse novo pedaço vai ter o seu polo norte e o polo sul, né? Então, aqui são dois polos, o polo positivo e o polo negativo, a mesma quantidade de cargas, né? Então, um dipolo elétrico é isso, carga positiva, mas que separado, né, de uma carga, né, mesmo módulo, né? Se eu tenho mais um coulomb aqui embaixo eu coloco menos um coulomb, separados aqui por uma distância d, né, no espaço, né? Então, eu tenho aqui, né, minha definição, que entre eles aqui vai ter um vetorzinho, que é o meu momento de dipolo elétrico, tá? Cujo módulo dele é a carga que está sendo usada para montar o seu dipolo, né? Vezes a distância que separa os dois, né? E a distância vai da carga negativa para a carga positiva. Aparece na molécula da água, em vários outros tipos de moléculas também, né? Elas têm momentos de dipolo elétrico. Uma antena de TV ou de rádio, ali tem um dipolo elétrico, né? Aquelas velhas, as mais famosas são aquelas velhas antenas que o pessoal chamava de espinha de peixe, né? Que você tem vários caninhos assim, vão unindo, né? Aquela lá é um dipolo elétrico, tá? E em várias outras ocasiões a gente tem isso, né? Então, esse aqui é o meu dipolo elétrico. Eu usei para introduzir, né, a questão do dipolo elétrico, né, o cálculo do campo elétrico de um dipolo elétrico, né? A gente terminou calculando isso daí. E eu tentei explicar aqui para vocês por que é esse nome, momento de dipolo elétrico. Momento é sempre uma grandeza física vezes uma distância. Momento de uma força torque, a gente vai falar hoje, né? Momento de inércia é a massa vezes uma distância, no caso, o momento de inércia é a distância ao quadrado, né? Até o eixo de rotação. O mesmo R que aparece aqui, isso é importante lá de Física 1, esse R que está aqui, é a distância do objeto, né, girando, rodando com relação ao eixo, né, então é essa distância que está aqui. Aqui também é a distância, né, de onde você aplica a força até o eixo de rotação, deu o exemplo da porta, né. A maçaneta da porta fica aqui, por quê? Porque quanto maior for a distância da onde você aplica a força até a dobradiça, né, maior é o torque. Quanto maior o torque, mais poder, né, você tem para poder abrir a porta, né? Faça a experiência aí, tenta abrir a porta aplicando, né, empurrando ela aqui pertinho da dobradiça, né? Você tem que fazer uma força muito maior para poder abrir a porta. Por quê? Porque nesse caso particular, o torque ele é menor porque a distância é menor. Né? Eu costumo brincar que o torque não é uma força, é uma força com jeitinho, né? Precisa de colocar uma força certa, na direção certa, na posição certa, para que a gente consiga fazer com que os copos rodem, tá? Então, né, vamos falar hoje, começar falando hoje aqui sobre, né, dipolos elétricos, dando exemplo, né? E usar, na verdade, eu vou usar mais a água, e ele é um exemplo fantástico, né? Que é a nossa moléculazinha de água. A água, né? Como é que é a molécula de água, né? Então, a gente tem, né, um átomo grande, relativamente grande, né, de oxigênio, é o Mickey Mouse, né? Ele tem aqui os dois átomos, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio, e o ângulo aqui
Isso aí a gente tudo calcula, sabe? Com o quê? Com quântica. A gente precisa de física moderna para poder calcular, tá? Tudo na vida, na verdade, de um químico. Esse ângulo que está aqui, né? Caiu numa prova para mim uma vez, curso de quântica, molécula de amônia, para calcular os ângulos. Aí, pedreiro. O ângulo aqui é de aproximadamente 105 graus, né? E as ligações são covalentes, né? Então, os elétrons, né, do hidrogênio e do oxigênio são compartilhados, mas, né, devido à eletronegatividade do oxigênio ser maior, né, ele acaba atraindo os elétrons, no plural, mais para o oxigênio, né, para ele. Então, você tem, né, é algo dinâmico, é algo que está acontecendo, o elétron não para, mas, em termos médios, né, os elétrons, eles acabam se concentrando, ou vamos colocar assim, né, permanecendo um tempo maior perto do oxigênio, tá? Sabendo que a molécula é neutra e o elétron, né, fica mais tempo aqui ao redor do meu oxigênio, então ele vai ficar mais negativo. E se você puxou carga negativa para cá, aqui em cima vai ficar mais positivo. Quanto de carga você puxou para baixo? Não importa. No caso da molécula de oxigênio, de água, é praticamente, o dipolo elétrico é praticamente como se fosse a carga de um único elétron. Então, você tem aqui, ó, uma carguinha, aproximadamente, né, mas muito próximo, né, de um elétron para baixo, na média. Né? Então, você tem aqui menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Como, de novo, a molécula é neutra, né? Se você puxa para baixo, né, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, é que nem um cobertor. Você descobre lá em cima quanto? Agora a parte positiva, mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Então, isso que é o quê? Né? Uma carga positiva e uma carga negativa separada no espaço, tá? Quanto que é essa distância? Né? Essa distância aqui é de aproximadamente 4 vezes 10 a menos 11 metros, tá? Escrever isso aqui em termos de Angstrom, talvez seja uma unidade mais familiar para você. Então, é 0,4 angstroms, tá? Isso aqui qual que é o raio do átomo de hidrogênio? O raio do átomo de hidrogênio, meu desenho acabou que não ficou na mesma escala, né? O raio dele é de 0,529 angstroms. Esse é o raio de Bohr, tá? Então, a distância que desloca ali é bem pequenininha, né? Quase do raio do átomo de hidrogênio, né? E isso já é responsável, né? Já vai fazer, né? Com que apareça aqui, né? Eu estou puxando do lado, claro que o dipolo elétrico está aqui, né? No meu desenho, né? Então vai ter um momento de dipolo elétrico. A molécula de água, ela tem, então, né? Um momento. Aqui eu vou só, né? Momento de dipolo elétrico. Então ela tem um momento, ela é polar, tá? Essa é uma forma da gente imaginar, de falar. Bom, qual uma característica bem interessante da água, né? E super importante, na verdade, né? A água é um solvente forte, extremamente forte. Para quê? Para que tipo de substâncias? Para substâncias iônicas, né? Por exemplo, sal de cozinha. Né? Então, a gente consegue dissolver sal, né? Na água facilmente. Mas a minha pergunta é, por que ela consegue dissolver, quebrar, né, as ligações químicas ali no cloreto de sódio? Exatamente, a resposta é, ela tem esse poder, ela tem essa propriedade, né, exatamente porque ela tem momento. Se a molécula não tivesse momento de dipolo elétrico, ela não teria essa propriedade de ser um solvente forte. O que a gente, agora nesse começo da aula,
quero falar para vocês é tentar explicar, né? Vamos colocar aqui um poderoso para substâncias iônicas, tá? Cristais iônicos. Iônicas quer dizer que são ligados, né? Ligação é. E aí eu vou me adiantar, tá? Vou me adiantar. Vou copiar aqui um. Vou jogar esse cara lá. Não assusta não. Tá em inglês porque eu peguei o meu livro em inglês. Ah, mas eu vou explicar aí. Isso aqui, Aline, se você estiver me ouvindo, responda por favor. Você já fez fisicoquímica? A3? Eu Não é tô o que tem fazendo gente. a 1 agora. Tá. Então você vai ver isso daqui lá em fisicoquímica. 3, tá? Provavelmente com o virtuoso. Já deve ter ouvido falar dele, né? Sim. Então, uma ligação iônica, o que que é? Já comentei com vocês aqui, né? Você tem o cloro, né? O, vamos colocar o sódio do lado de cá, né? E o cloro, né? O sódio, ele rouba um elétron do, do cloro, fica positivo, contrário, né? O cloro rouba um elétron do sódio e fica negativo. Carga positiva, carga negativa, né? Atração colombiana, força elétrica dos dois lados, e aí eles se ligam, né? Essa força que está aqui é a força elétrica, tá? Uma forma da gente colocar isso, né, é em termos da energia potencial elétrica. Lembrando, só para colocar aqui, a força elétrica, ela é K0, né, carga de um, carga do outro, dividido pela distância que separa os dois ao quadrado. A energia que a gente vai definir daqui a pouco, a energia potencial elétrica, daqui a dois, sem ser nesse próximo capítulo, no outro, quando a gente falar de potencial elétrico, junto a gente vai definir energia potencial elétrica. A gente vai ver que essa energia potencial elétrica de interação entre esses caras aqui é K0, Q1, Q2, olha só que fácil, dividido pela distância, só que agora não é ao quadrado, né? Como um camarada aqui, né? No caso da molécula, né, de cloreto de sódio. Pode usar outros sais também, né, iônicos, qualquer substância. Como um cara que é positivo e outro cara que é negativo, quando você fizer o produto de algo positivo com algo negativo, esse cara aqui vai dar o quê? A energia vai ser negativa. E isso aqui cai à medida que o R diminui, à medida que, né, à medida que os dois se aproximam, que é a distância que separa os dois, porque eles vão sendo atraídos e vai diminuindo, né? Então, à medida que vai diminuindo o R, o que que acontece? À medida que você diminui R, o que acontece? Diminui o denominador, a energia aumenta. Só que ela é negativa, então ela aumenta no sentido negativo. Aqui a gente tem em cinza, aqui, ó, vou tentar rabiscar em cima, né? A energia potencial, né? Já calculada direitinho, elétrica de interação entre aqui é o cloreto de potássio, mas não importa. Né? Aqui embaixo está o cloreto de sódio, tá? Aqui está separado e aqui já está somado. Somado com quem? Calma, vou falar, tá? Então tá aqui, ó, KE sobre R, né? E é a carga do elétron, que é um elétron, né? Vai? Tá? E esse E, né? V, tá aqui, ó. Cada um tem uma carguinha. Então, olha lá. À medida que o R vai diminuindo, aqui a distância entre os dois, ele vai aumentando, mas no sentido negativo. Quando eles estão muito próximos um do outro, o que que acontece? Vou até desenhar maior aqui. Né? Começa a ter superposição aqui, ó, né?
as nuvens eletrônicas, né, das nuvens eletrônicas. Eita, mas tem uma história lá do Pauli que fala pra gente que dois elétrons não podem, né? Você só pode ter dois elétrons no mesmo orbital. Em física, quando você aprender lá em Físico-Química 3, né, você vai ouvir o cara falar sobre números quânticos, né? Que é o número quântico principal, o N, né? O número quântico angular, que é o L, né? O ML e o de spin, né? Um elétron, por isso que em física a gente não fica falando muito de orbital, a gente fala de conjunto de números quânticos, né? O princípio de exclusão de Pauli diz que você só pode ter um elétron com os mesmos números quânticos, tá? Então, se você pega um elétron que tem um N, o outro elétron também pode ter o mesmo N. Pega um orbital, um S. Aí você pode ter o L. Beleza, o outro também pode ter um L. Se você pegar o ML, o outro também pode ter o ML. Se você pegar aqui o spin meio, o outro é obrigado a pegar o spin menos meio. Porque se ele pegar o meio, aí ele vai ficar com os quatro iguais. Não pode. Por isso que quando a gente está fazendo a distribuição de Pauli, para os químicos, eles chamam os números quânticos principais, N, L e ML, de orbital, ocupado por dois elétrons, um com spin mais meio e outro com spin menos meio. Essa é a ideia. Não pode ter, né? Não pode ter esses caras. Quando as nuvens eletrônicas começam a se sobrepor, né? Começa a violar o princípio de exclusão de Pauli. A gente consegue traduzir isso, né? Com uma força, com uma energia de interação associada ao princípio de exclusão de Pauli, que é de forma repulsiva. Por quê? Porque se você misturar os dois, você vai ter um elétron desse cara com um elétron desse cara no mesmo lugar do espaço, com o mesmo número quântico. Não pode. Então, aparece, né, uma força que faz com que eles se separem, para que não violem o princípio de exclusão de Pauli. Né? Enquanto, né, a interação coulombiana ela é atrativa, a de Pauli tem que ser o quê? Repulsiva. Então, aqui você tem dois caras. Esse camarada que está aqui, que é o atrativo coulombiano, né? E o de Pauli repulsivo. O de Pauli, ele só acontece, só existe quando eles estão muito próximos. Por isso que ele só existe aqui para R pequenininho. Aqui é o zero, né? Para cá vai crescendo o R, em nanômetros, tá? Por quê? Só quando existe essa sobreposição entre as nuvens eletrônicas, right? E o que existe na prática? A soma dos dois, né? Então, o que é a soma dos dois? A soma dos dois é o que está desenhadozinho aqui, hein? Eu vou colocar preto aqui, ó. Que é a soma dos dois. Você tem a repulsão coulombiana e a atração, a, a repulsão de Pauli e a atração coulombiana. Olha que cara legal que tem esse caboclo. Né? Então, ele desce e vai. Esse aqui é o famoso potencial de Lennard-Jones. Olha só como física 1 ele é importante. Esse cara que sendo energia potencial de forças conservativas diz para mim que a força de interação total, no caso ali, ela é menos a derivada da energia associada a essa força, né, com relação à coordenada espacial. E o que é a derivada de uma função com relação a uma variável dela? Lá em cálculo, a gente aprende que a derivada, ela é a inclinação da reta tangente. Você tem uma função qualquer aqui. Qual que é a derivada dessa? Uma função qualquer que eu estou colocando aqui, por exemplo, um y de x, que é x. Então, qual que é a derivada dessa função aqui, nesse ponto? A derivada simplesmente é a inclinação da reta tangente. Quanto que é a inclinação? Aqui não tem inclinação. Então, a derivada nesse ponto é zero. Eita, Hugo, então a derivada nesse ponto que está aqui, a reta tangente no ponto passa por aqui. Então, quanto que é? É zero também, não está inclinado. E quanto que é a inclinação nesse ponto? Passa uma retinha aqui. É uma inclinação positiva. E aqui no meio, claro, né, vai ser uma inclinação negativa. Então, a força nesses pontos é nula. Aqui é positiva. E aqui, puxando para cá, para poder escrever, é negativo.
Então, se a gente lembrar dessas coisas lá de Física 1, a gente vai ver que nesse ponto que está aqui, ó, a força de interação entre os dois é zero. Significa o quê? Nesse ponto, a atração coulombiana, ela é balanceada, ou a palavra mais apropriada é, ela é equilibrada pela repulsão de Pauli, né? A atração puxando os dois um para cima do outro, a repulsão afastando. Então, naquele ponto, o cabo de força é nulo, se iguala. Então, aonde que vai parar a atração? Né? Sódio e cloro. Eles vão se aproximando, vão se aproximando, começa a se sobrepor, afasta, repulsão de Pauli, lá para cima. Pode ficar oscilando? Pode, super, pode ficar oscilando ali. Mas vai ter um ponto de equilíbrio, né? Que vai ser exatamente onde eles vão parar, que é esse R0 que está aqui, né? E aqui é uma energia negativa, claro, interação total. E essa energia que está aqui é a energia de dissociação. Se eu quiser quebrar a molécula, eu tenho que dar essa energia. Quebrar a molécula significa pegar os dois caras e afastar um do outro, aumentar o R. Quando eu afasto um dos dois, a energia vai crescendo. Sai daqui, eu vou puxando para cá, puxando a energia vai crescendo. Quanto que eu tenho que puxar? Quanto que eu tenho que dar de energia? Exatamente a distância daqui até aqui embaixo. Essa é a energia que eu tenho que dar. Então, essa é a energia que eu tenho que dar para quebrar a molécula, para dissociar a molécula. Tá bom? Quanto que é essa energia? Essa energia para o cloreto de sódio. Quando a gente faz essa continha aqui, dá 4,26 elétron-volts. Que unidade é essa? Elétron-volt. Né? Tá bom? Não preocupa com ela, não. Ela é uma unidade muito pequenininha. Os números que aparecem em física atômica, em química, né? Ela é tudo muito pequenininha. Quanto que é a carga do elétron? 1,6 vezes 10 a menos 19. Menos 19. Pô, você fica, imagina toda hora você ficar escrevendo 10 a menos alguma coisa, 10 não sei o que lá, 10 a... Então os caras pegam, vão pegar essa potência e vão colocar dentro da unidade. E aí, né? Beleza? Aí escondo ela ali e eu fico mais fácil de eu ficar escrevendo. Essa é a história. Depois eu vou falar a respeito disso. Então, se eu pensar em termos de energia, quanto que eu tenho que dar para a molécula de cloreto de sódio de energia para quebrar ela? Qual que é o trabalho que eu tenho que realizar? Né? Quanto de energia eu vou gastar? 4,26 eV, elétron-volts. Só que agora eu quero que você lembre o seguinte, tá? Essa energia que está aqui, ela depende da energia potencial, né? Está aqui, né? Aquele mínimo. E, claro, depende da repulsão de Pauli também, né? Certo? Mas ela vai ser proporcional a esse camarada que está aqui. Isso que eu quero que você entenda. Que a energia de dissociação, ela é proporcional ao K0. E o K0 é o quê? 1 sobre 4π epsilon zero. Esse epsilon zero que está ali é a permissividade elétrica do vácuo. E mais importante, ela está onde? No denominador. Se eu tirar a molécula de cloreto de sódio do ar, do vácuo, o ar e o vácuo é aproximadamente a mesma coisa, é muito próximo. Então, tanto quando a gente fala ar e vácuo, eu uso o mesmo valor por epsilon zero, tá? Mas agora, se eu pego essa molécula e coloco ela dentro d'água, eu não posso mais usar a permissividade elétrica do vácuo, né? Porque agora está na água. Então, aqui, né, na água, né, na água, o que que muda dessa conta toda? Simplesmente, você tem que pegar o epsilon zero e agora trocar o epsilon zero pelo epsilon de quem? Da água. Quanto que é o epsilon, né, a permissividade elétrica da água? Né? Na água, né, o epsilon, ele é cerca de 80 vezes, aproximadamente 80 vezes maior do que o do vácuo. 80 vezes maior do que o do vácuo. Significa que na água, a energia de dissociação, a energia que você precisa para poder quebrar a molécula de cloreto de sódio, ou de potássio, como está ali no meu slide, na tela, né? Ela vai ser
80 vezes menor. 80 vezes menor. Por quê? Porque está no denominador. Eu vou dividir aqui. Então, o E de dissociação da molécula na água, né, vai ser proporcional. Estou usando aqui. Tá, filho. Proporcional, né? Agora a 1 sobre 4π epsilon da água, que é igual a 1 sobre 4π, né? Quem que é o epsilon da água? É 80 vezes o epsilon zero. Eita, apareceu aqui, ó. 1 sobre 4π epsilon zero dividido por 80. Quanto que é a energia de ligação, né? De dissociação ou ligação, tanto faz, né? Da molécula? 4,26 eletronvolts. Quanto que vai ser agora na água? 4,26 eletronvolts dividido por 80. Vai diminuir muito. Se diminui muito a energia que você precisa para poder quebrar, o que vai acontecer? Vai ficar muito mais fácil quebrar. Muito mais fácil quebrar. Tá? Vamos ver, só para ter uma ideia. Será que, termicamente, a temperatura ambiente, eu tenho energia para isso? Vou fazer uma continha aqui, ó, só para deixar alguns números aqui na calculadora. Então, ó, pegar aqui 4,26 dividido por 80. Fica, ó, 0,53, né? 0,053, né? Quanto que era? 25? 25 eletronvolts, tá? A gente pode jogar o zero para baixo aqui, ó. Isso aqui dá 53,25 milieletronvolts. Isso aqui na água. Quanto que é a energia térmica? Quanto que é a energia térmica que a gente tem disponível? Né? A energia térmica ela é proporcional à constante de Boltzmann, lá de física 2, vezes a temperatura em que você está. Constante de Boltzmann, né? Em eletronvolts, vamos colocar em eletronvolts, eu nunca lembro, né? Dá vontade às vezes de pagar a Wikipédia, né? Que a gente usa tanto. Então, ó, 8,6 vezes 10 a menos 5. Ó, 8,6 vezes 10 a menos 5 vezes a temperatura ambiente. 300 Kelvin, mais ou menos. Está tudo em Kelvin. Então, energia térmica, então é 8,6 vezes 300, 2.580, vezes 10 a menos 5 eletronvolt. Isso aí é igual a, vou deixar em milha eletronvolts, ó, então vou usar 2 aqui para milha 10 a menos 3, né? Então vai ser aproximadamente 25,8 milieletronvolts. Então, a energia térmica, só a própria temperatura, a temperatura que você está, já é praticamente metade da energia necessária para poder dissociar a molécula de cloreto de sódio. Do contrário, no ar, a mesma temperatura, você precisa de 4,26 eletronvolts e a energia térmica é simplesmente de 25,8 milieletronvolts, ou seja, é ínfima perto do que você necessitaria para poder quebrar a molécula. Agora não, já é praticamente a metade. Então, vai ter uma probabilidade, uma estatística, né, que vai dizer para a gente, a estatística de Boltzmann, né, que as moléculas de cloreto de sódio vão, quando colocar na água, vão se quebrar, né, termicamente, vão se dissociar.
Então, aqui eu estou mostrando para você, né, uma forma, né, macroscópica de entender por que que a água ela é um solvente, que ela consegue quebrar a molécula do sal, né, de substâncias iônicas. Por quê? Porque a permissividade elétrica dela está aqui, ó, é muito maior que o do vácuo, tá? Normalmente escreve-se assim, ó, o E da substância pelo o E do vácuo e chama isso aqui de permissividade relativa, né? Ou simplesmente de constante dielétrica, né? Que nesse caso aqui, então, é 80, né? É um número sem unidade, é um número, tá bom? Então, ele é muito maior. Então, o que que acontece com as energias de ligação? Como é pura eletricidade, olha só, né? E, né? Então, a água tem esse poder de solvente, né? Em função do dipolo elétrico. Mas eu não falei ainda do dipolo elétrico. Então, daqui a pouco eu vou falar para vocês para que onde que entra nessa história o dipolo elétrico. Por enquanto, eu estou colocando tudo aqui, toda essa história, eu estou colocando na permissividade elétrica do meio, no caso a água, explicando. Beleza? Conseguiu acompanhar? Sim. Beleza. Estou colocando ali, mas não resolvi tudo ainda. Eu tenho que ir agora para entender por que a permissividade elétrica dela é muito grande, eu tenho que ir para o microscópio, pensar na molécula de água. E daqui a pouco eu vou falar disso, tá? Antes de eu chegar nessa resposta, eu vou voltar para a física e no final da aula de hoje eu volto no microscópio e a gente explica isso, tá bom? Vamos lá. O dipolo elétrico em um campo elétrico. Super importante para a gente. É um exercício. Você ir amadurecendo os conceitos, ideias que a gente está tratando aqui. Vou pensar que. Nossa, que linha mais horrível, né? Melhorou. Pensar que a gente tem um dipolo elétrico, uma carga negativa e uma carga positiva. Vou colocar aqui para me ajudar a desenhar um eixozinho. Eles estão aqui separados por uma distância D. Tem carga? Tem, né? Estão separados no espaço? Tem. Então aqui é uma carga mais Q, aqui é uma carga menos Q. Tem um dipolo elétrico ali, apontando para a carga. Esse aqui é o meu P. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou colocar esse dipolo elétrico tortinho. Estou desenhando de um jeito torto para ficar bem genérico. Vou colocar esses camaradas aqui na presença de um campo elétrico. Bem diferente. Vou colocar aqui nesse espaço um campo elétrico homogêneo. De onde vem esse campo elétrico? De uma distribuição de carga qualquer. Tá? Em volta ali. Não me interessa isso. Eu só sei que aonde eu coloquei esse dipolo elétrico tem um campo elétrico homogêneo, constante, em todos os pontos aqui, né? Em todos os pontos aqui, o campo elétrico ele é constante, é um valor, né, fixo e tem a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Então, o que que acontece, né,
O que vai aparecer sobre as cargas elétricas aqui do meu dipolo? Uai, tem carga? Tem. Tem campo elétrico? Tem. Então tem o quê? Força elétrica. Então vai aparecer, né, uma força elétrica agindo sobre essa carga. Tem uma força elétrica, né, que vai ser a carga vezes o campo elétrico. Coulomb, né? E nessa carga negativa aqui embaixo? Mesma coisa. Só que como a carga é negativa, a força elétrica está no sentido contrário. Força elétrica aqui continua sendo agora, né? Que aqui a carga negativa, faltou colocar aqui um positivo, né? Vezes o mesmo campo elétrico. Joia? Então, essas forças em módulo são iguais, porque é um dipolo elétrico. O módulo da força, né? Faltou aqui o positivo e o negativo. O módulo da força positivo é igual ao módulo da força negativo. Mas, como a gente está vendo ali, os vetores positivo é contrário ao negativo. Em sentido. Mas em módulo são iguais. Qual que é o módulo? Q vezes o campo elétrico. O campo elétrico é igual aonde as duas cargas estão, certo? Porém, como eles são iguais e têm sentidos contrários, a somatória das forças que agem ali sobre o dipolo vai ser igual a quanto? Você puxa para a direita com QE, puxa para a esquerda com QE, a soma das forças vai ser igual a zero, né? Nula. Significa o quê? Se a resultante de forças que age sobre ele é nula, quer dizer que eu consigo arrastar o dipolo elétrico para a esquerda ou para a direita? Não, né? Então ele não translata. Joia. Não se movimenta. Não se movimenta de que maneira? Não translada, não sai para a direita nem para a esquerda. Porém, da maneira como está aqui, se você tem um dipolo elétrico e eu puxo a ponta da minha caneta para a direita e a bundinha da minha caneta para a esquerda, ela não sai do lugar, mas o que acontece com ela? Roda, né? Se eu puxar, ele vai rodar. Isso significa que, apesar da soma das forças ser zero, ser nula, não transladar, né? A soma dos torques não é nula, ele roda. O que faz rodar é o torque, não é a força. Né? O torque é o quê? É a força com um jeitinho. Né? Se você puxar, né? Se você puxar, pega uma outra coisinha. Se a força, por acaso, tiver aqui e aqui, da cima para baixo, a somatória é nula. E se eu puxar aqui, agora, caneta, para cima e para baixo, ele não translada e também não roda. Mas se eu pegar a primeira força agora e colocar para a direita e para a esquerda, e não para cima e para baixo, ela tem um efeito completamente diferente, ele roda. Né? Então, a força aplicada com um jeitinho é o meu torque. Tá? O que é o torque? Então, vamos pegar o torque aqui. Vamos precisar de colocar aqui um centro de massa. Então, ele vai rodar com relação ao centro de massa, que é o quê? Que vai ser o eixo de rotação. Por que eu preciso do eixo de rotação? Porque eu preciso calcular o torque com relação ao eixo de rotação. Né? Então, esse camarada que está aqui é o meu vetorzinho R, que é do ponto de ação da força até o eixo de rotação. Qual que é o tamanho desse vetorzinho aqui? Olha, essa distância daqui até aqui é D, no centro de massa, se as cargas tiverem a mesma massa,
né? Então vai ser exatamente na metade. Ele tem um tamanho que vai ser d sobre 2. Para calcular o torque, eu preciso de mais uma coisa. Eu preciso do ângulo. Vou chamar esse ângulo aqui de θ. Se eu chamo esse ângulo aqui de θ e esse ângulo aqui também vai ser θ, tá? Joia? Qual é o nosso, para quem não lembra, de novo, Aline, ó, tem que voltar lá em Física 1, por isso deixei aberto aqui, ó. Lá, o finzinho de Física 1, né, o capítulo 10 do livro do Csikszentmihalyi, descreve, começa exatamente com o torque, que é o momento de uma força. E o momento de uma força é torque é tal, que nem eu falei ontem, RF, módulo do R, módulo da força, vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores. Por isso eu precisei desse ângulo que está aqui, ó. Se eu pegar esse vetor que está ali, que é o R, e transladar ele, ó, ele está aqui. Transladar ele para cá, qual é o ângulo entre o R e a força? Θ. Então, o torque aqui, positivo, ele é módulo do primeiro R. Qual que é o módulo dele? É o tamanho dele, né? Qual que é o tamanho dele? D sobre 2. Módulo da força elétrica que está agindo lá, força positiva. Quanto que é? Que seno do ângulo entre eles. O torque, para saber direção e sentido, eu uso regra da mão direita. A força aqui, puxando para cá. O R está aqui, né? Saindo daqui para cá. Se eu aplico uma força puxando ele para a direita, ele vai rodar nesse sentido. Ou seja, regra da mão direita, ele está rodando aqui. Então quer dizer que o torque vai estar, contando o meu dedão, entrando. Então o torque positivo, né? O torque positivo, o vetor torque positivo, ele está entrando na página, né? A gente pensa assim, entrando com xizinho, né? Agora vamos ver qual é o efeito do torque negativo. Torque negativo vai ser. Cadê agora? Vou apagar aqui. Agora, do centro de massa até onde está aplicando a força, tem esse cara que está aqui. Qual que é o tamanho dele? De novo, é D sobre 2. Translada ele para cá, só para a gente ver. Qual é o ângulo entre o R negativo e a força negativa? Θ de novo. Então, R negativo. Quanto que é o tamanho dele? D sobre 2. Força negativa. Módulo. Qual que é o módulo? Eles são iguais. Q, seno do ângulo. Θ. Θ aqui, θ aqui. Ah, é o mesmo θ. O torque positivo, então, é igual, né, é igual ao torque negativo. Só que agora tem que ver se ele vai estar entrando ou saindo. Se ele estiver saindo, ele vai anular o torque positivo. E aí não roda. É isso que acontece? Não. Então, dica, eu vejo que ele roda, então esse torque negativo tem que estar na mesma direção e sentido que o torque positivo, para poder somar e não anular. Se eu tenho aqui o camarada, né? Se eu estou aqui com ele, e agora eu puxo ele para cá, ele roda nesse mesmo sentido que o torque positivo. Cadê o torque negativo? Regra da mão direita. Está entrando. Então, o torque negativo, o vetor torque negativo, também está entrando. Então,
o torque total vai ser, né, a soma do torque positivo mais o torque negativo. Isso é a soma vetorial. Como eles estão na mesma direção e sentido, então, em módulo, o torque total vai ser a soma do módulo do torque positivo mais torque negativo. Eles não são iguais? Esse não é igual a esse? Então, basta multiplicar por 2. Então, multiplicar por 2, cancela com esse 2 que está aqui, vai ficar, né? D, Q, E, seno de θ. Peraí, olha só que legal. Apareceu DQ. Quem que é DQ? Ou QD? Enfim. Qual que é o módulo do momento de dipolo elétrico? QD. Esse cara que está aqui é o Pzinho, o módulo do P, do momento de dipolo elétrico. Então, esse cara aqui é momento de dipolo elétrico e seno de θ. Esse é o torque total. Olha só que interessante. De novo, tem que forçar a barra lá em Física 1. Tá? Física 1, lá no comecinho, ele começa, de novo vou vir aqui, quando ele tem esse capítulo que eu já comentei com vocês, de vetores, né? Soma e adição de vetores, tá aqui, ó. Vetores e soma vetorial, né? Aí soma e subtração de vetores. Depois da soma e subtração, ele vem, né? Decomposição dos vetores, né? Pitágoras, aparecem os senos e os cossenos, né? Cálculos com vetor e uso de componentes, é o que a gente fez devagarinho, revisamos. Mas eu estou interessado aqui os vetores unitários, produto de vetores. Ele define para vocês o produto de vetores, mas o produto de vetores, né, a multiplicação entre dois vetores, né, ela aparece naturalmente ao longo do curso. Não precisa vir aqui. Quando chega lá na frente, aparece. Então, tem dois tipos de produtos. O produto escalar é o produto em que você pega um vetor, multiplica por outro vetor e o resultado é um escalar, ou seja, um número. Você pega um vetor A, multiplica por um vetor B e tem um número C. E outra forma de multiplicar vetores é o produto vetorial. Onde que ele apareceu aqui? Ué, cadê o desenho dele? Tem um modo? Ele só colocou, cara. Tá escrito aqui. Né? A vetor B, né? Esse é o caso em que você pega um vetor A, multiplica por um vetor B e tem um terceiro vetor que é o vetor C. Tá? Se você olhar aqui, ó, a cara do produto vetorial, né, o resultado dele é módulo de um vetor vezes módulo do segundo vetor vezes seno do ângulo entre os dois vetores. Esse é o módulo do produto. Né? É um terceiro vetor. Cadê a direção e o sentido? Regra da mão direita. Tá? Você pega o vetor A, roda em direção ao vetor B, A, vetor B. E aí, onde que vai apontar o meu dedão? Vamos supor que o A está na minha frente, o B está à minha esquerda. A está para cá. Roda em direção ao B. A, vetor B, o C está para cima. Se eu inverter, fazer agora B, vetor A. B, vetor A, o C está para baixo. Sempre usando a mão direita. Tá? Então, vamos voltar ali, ó. Repara que o C é módulo de um vetor, módulo de outro vetor, vezes seno do ângulo entre esses dois vetores. O que eu tenho aqui? Olha só. Um vetor, módulo dele. O P é um momento de dipolo elétrico, é um vetorzinho.
Campo elétrico é um vetor, vezes seno de alguma coisa. Aí fica aquele negócio na minha cabeça. Se esse ângulo aqui for o ângulo entre o P, o vetor P, momento de polo elétrico, e o campo elétrico, o vetor campo elétrico, eu posso escrever isso aqui em termos de um produto vetorial. Uma forma de escrever. Coça a minha mão para poder escrever isso aí quando eu olho e vejo isso. Mas vamos ver? Cadê? Minha borracha não apaga. Cadê o P aqui no meu desenho? P é o verdinho, né? P tá para cá. Vamos transladar aqui o meu P. Vamos ver se eu consigo pegar ele direitinho. Enfim. Nossa, não peguei nem. Ué, o verdinho não veio. Mas tudo bem. Que diacho, né? Não, vou pegar esse trem aí. Segura as pontas ali. Ai. Claro que usar o mouse é mais fácil do que ficar usando essa caneta. Joguei aqui para baixo. Vamos jogar ele lá para perto do E. O E tá aqui, ó. Será que esse ângulo aqui é igual ao teto? Olha para o meu desenho. É, né? Tem dúvida não, né? E esse cara que tá aqui é o teto. Então, eu consigo escrever esse camarada aqui em termos de um produto vetorial, mas eu tenho que tomar cuidado. Será que o torque total, né, o vetor torque total, que é o produto, é P vetor E ou E vetor P? Aonde que está o torque total? Está entrando, não é isso? Está entrando na página. O P está subindo, o E está na horizontal. Se eu fizer P vetor E, entra. Se eu fizer, desculpa a posição, E vetor P, sai. O que que é? E vetor P saindo, P vetor E entrando. O torque a gente viu que ele estava entrando na página. Então é total. Observe aqui o seguinte. Isso aqui é importante. Se a gente escreve desse jeito e olha aqui para o desenho, né? O torque total aqui também é PE seno de θ, né? E ele vai fazer rodar, né? Quando roda,
O que acontece com o campo elétrico? Não acontece nada com ele. Quem está rodando é o dipolo elétrico. E quando você roda o dipolo elétrico, você roda as cargas, o P está rodando junto, não está? Então, até quando ele vai rodar? Ele vai rodando, o ângulo θ vai diminuindo, não é isso? Ele vai parar de rodar quando não tiver mais torque para fazer rodar. Quando que não vai ter mais torque? Ora, torque igual a zero. Quando ele rodou e ficar paralelo, o P fica paralelo ao campo elétrico, qual que é o ângulo entre eles? P e qual que é o ângulo entre eles? Zero. Quanto que é seno de zero? Zero. Então, o meu torque elétrico, ele é tal que ele faz? Né? Ele faz o dipolo rodar, né? No sentido, na direção, né? Anti-horário, né? No sentido de deixar o dipolo elétrico paralelo ao campo elétrico. Isso é fundamental, importantíssimo, tá? Já viu um motorzinho, você coloca, carrinho, você coloca a pilha e o carrinho sai andando? Motorzinho elétrico, né? Motorzinho elétrico. Você pensa assim, como é que ele faz a roda rodar? Uma corrente elétrica, né? Um circuitinho elétrico lá, faz algo rodar, né? O motor elétrico, ele usa o mesmo conceito que a gente tem aqui. Só que o motor elétrico, ele é elétrico, mas ele usa um fenômeno magnético. Ele vai usar o momento de dipolo magnético, no átomo a gente chama de spin, né? Na presença de um campo magnético. O momento de dipolo magnético, né? Isso aqui é um spoiler, tá? Do que vai vir, né? Vai ter um torque, né? Lá, que vai ser o momento de dipolo magnético, eu vou chamar de μ, que no átomo a gente chama de spin, vetor, campo magnético B. Torque, rotação. Faz rodar. Hugo, eu consigo fazer rodar átomo, molécula? Sim, é o que eu vou mostrar aqui agora. Então, eu quero voltar aqui agora na questão do solvente, a água ser solvente do dipolo elétrico da água, né? E aqui eu mostrei para vocês que a permissividade elétrica dela é 80 vezes maior do que a do vácuo. Então, os valores de energia caíam muito a ponto de energia térmica já ser suficiente para poder quebrar a molécula, né? Mas por que a permissividade dela elétrica dela é tão elevada? Então, agora a gente vai para o microscópio. Eu vou tentar desenhar, na verdade, né, tudo em uma dimensão, tá? Tudo bem? Vamos supor que eu tenho aqui uma linha, né, vamos colocar aqui. E aqui, como se a gente tivesse né, moléculas de água aqui, né? Então, eu vou pegar esse camarada que está aqui, ó. Vou desenhar aqui a molécula de água, né? A molécula de água, ela vai ter um lado positivo e um lado negativo, né? As moléculas de água vão estar todas ali aleatórias, né? Para lá, para diferentes orientações, né? Uma vai estar para cá, outra vai estar para cá, outra vai estar deitada, outra vai estar para cima, né? Do lado de novo, né? Deitada de novo, né? Do lado de cá, não importa, né? Mas aí você vai ter
por exemplo, né? Aqui, positivo, positivo aqui em cima, positivo aqui embaixo, positivo aqui em cima, positivo, positivo, estou chutando. Aqui negativo, se um lado é positivo, o outro é negativo. Negativo, 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 negativo. Já tá entendendo o que eu estou querendo desenhar? Isso aqui é a molécula de água, ela tem um dipolo elétrico, tem mais carga negativa de um lado, mais carga positiva do outro. E elas estão orientadas no espaço, né, de forma aleatória. Aí você chega aqui com o cloro, né, desculpe aqui o sódio, e com o cloro. O cloro negativo, o átomo negativo, e o sódio positivo. Olha, vai ter um campo elétrico devido a essas cargas aqui, ó, no sódio e no cloro. Carga positiva atrai carga negativa. Tem força de atração entre as duas. E a gente pegou uma parte da força de Coulomb e chamou assim campo elétrico, né? Então vai ter uma força de Coulomb, né, de atração ali da molécula. Vai ser, vamos pensar, o K0, né? Carga de um, carga do outro, né? Pela distância que separa os dois ao quadrado. E aí eu falei assim, ó, esse pedaço que está aqui, ó, vou chamar de campo elétrico devido à carga 1. E aí onde eu colocar a carga 2, né, ela seria a minha carga teste. Então, aqui, esse claro, é o sódio, positivo, e o outro, carga 2, é o cloro, negativo. Então, o campo, né, para pensar aqui, o sódio coloca um campo elétrico no espaço, não é isso? E o sódio é positivo, então tem um campo elétrico, né, saindo do sódio, né, até o cloro. O cloro sente esse campo elétrico, né, e vai sofrer a ação de uma força elétrica atrativa. Beleza. Mas isso se a gente não tivesse as moléculas de água. No vácuo só tem eles. Mas agora a gente está no meio da água. Moléculas de água. E as moléculas de água vão sentir esse campo elétrico devido ao sódio e o cloro. Ah, e seria, por exemplo, esse campo elétrico aqui onde você colocou o dipolo? Devido a uma distribuição de cargas qualquer. Agora, esse campo elétrico roxinho que está ali é devido, né, às cargas do cloro e do sódio. Ah, joia. O que acontece quando um dipolo elétrico, né? O que acontece com um dipolo elétrico na presença de um campo elétrico externo? Roda. Roda. De tal maneira que o dipolo elétrico fique paralelo ao campo elétrico. Então, vou refazer esse desenho aqui. É super arriscado usar esse cara aqui, né? Mas vamos lá, né? Ctrl C. Eu acabei de sei usar Ctrl C, Ctrl V. Não é só vocês que são especialistas, não. Tem um campo elétrico, mas aí é que eu vou apagar esses caras. O que vão acontecer com essas moléculas agora? Elas vão rodar. De tal maneira que o dipolo elétrico, o momento de dipolo elétrico, fique paralelo ao campo elétrico externo. Joia? Então aqui elas vão rodar.
O momento de dipolo elétrico, ele está aqui, ó, apontando para cima. Esse é o pezinho dessa primeira molécula. Então, ela vai rodar para a direita, né? Em sentido, né, horário. Então, ela vai deitar aqui, né? Até ficar paralelo. Aqui a parte positiva. Aqui a negativa. Agora, cadê o momentinho dela? Cadê o pezinho dela? Tá aqui, ó. Paralelo ao E. Então, as moléculas vão ficar, todas elas vão rodar. Eita. Era mais fácil ser copiado do livro, né? Não tem no livro. Positivo, 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 positivo. Por que que não tem? Porque isso aqui é para química. Aquilo lá é para todos. Entendeu o que vai acontecer? Beleza? Então agora vamos olhar o que vai acontecer aqui no meio. Positivo com negativo, cancela. Positivo com negativo, cancela. Positivo com negativo, cancela. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. O que acontece aqui? Não tem ninguém para cancelar. O que acontece com esse lado de cá? Não tem ninguém para cancelar. Então agora vai ficar o quê? Um outro campo elétrico devido a essas cargas de polarização da molécula de água. Esse campo elétrico, ele é menor, é claro. Mas ele agora é no sentido vou colocar aqui, ó, da água. Contrário, porque a carga positiva está aqui. Positivo está aqui. E o negativo está do lado de cá. Olha só o que vai acontecer agora. Esses campos elétricos nessa região do espaço somam. O E total agora, né, vai ser o E que você tinha antes, né, mais o E de polarização da água. Só que em módulo, né, eles são contrários, não são? Então, o E total, o módulo, vai ser, vamos colocar positivo para a direita, então vai ser o E que você tinha antes, menos o E da água. Efetivamente, o campo elétrico agora que importa para a ligação da molécula é o E total. E o E total ele é menor do que você tinha antes. Ele vai ser diminuído devido a esse campo elétrico de polarização dos dipólos elétricos da água. O campo elétrico diminui. Se o campo elétrico diminui, a força de atração diminui. Tá? Se a força de atração diminui, a energia de ligação, né, diminui. Que vai estar traduzido aqui para a gente na energia potencial. Cadê? Pulei. Né? Energia potencial que eu tinha colocado aqui. Né? Vai ser traduzido macroscopicamente no momento de polo elétrico. Tá? Se é 80, se é 10, se é 1000, depende do quê? Do quão intenso, de quão polarizável, né, são as moléculas aqui. Né? Quanto que é esse P aqui da água? Se esse P da água aqui for... Né, P da água. Devido à distribuição de cargas na molécula da água, for, né, dobrar ele por dobrar ele, dobra também, vai dobrando todo mundo.
né? E vai dividindo por 2 todo mundo, né? Onde que ele entrar, né? A permissividade elétrica dobra e sai dividindo todo mundo por 2 também, né? Então, depende disso. Você pega um outro solvente polar, como a água, né? Que tem um momento de polo elétrico maior do que da água, ele é um solvente muito mais poderoso, tá? Ele vai conseguir dissolver moléculas iônicas lá de maneira muito mais fácil. Tá me entendendo o que eu estou querendo dizer? Conseguiu enxergar por que que a água, tendo dipolo, ela é um bom solvente? Diminuindo a força, diminuindo a energia de dissociação, fica fácil quebrar. Legal? Tá claro isso quimicamente? Por favor, se ainda tiver aí, dá um retorno para saber se eu consegui passar o que eu precisava. Tá claro, sim. Legal, né? A gente tem que se a gente... Ah, não, a água é um excelente solvente. Ótimo. Por quê? Né? Você vai dar aula, poxa, o aluno vai ficar perguntar assim para você assim, mas por quê? Aí você vai assim, porque é. Então, a gente tem que ter curiosidade para ir e forçar um pouquinho, tentar entender. Será que você consegue explicar isso para um aluno de ensino médio, ou até mesmo numa aula de ciências? Eu acredito que consegue, tá? Então, né, eu poderia ter dito assim, ó, efetivamente, dando a dica para o professor, né? Efetivamente, se aqui você tem uma certa quantidade de carga aqui, ó, positiva e uma certa quantidade de carga negativa aqui, a hora que a molécula de água ela se alinha, o negativo que está aqui e o positivo que está aqui cancela essa carga, em certa medida. Um positivo com negativo vai ter uma carga menorzinha ali. O negativo com a carga positiva agora aqui vai ser uma carguinha negativa menor. Efetivamente, diminui a intensidade da atração colombiana que vai manter os dois juntos lá na frente. Né? Beleza? Espero ter explicado, né, com bastante calma isso. Para encerrar, eu só preciso definir uma coisa importante, tá? A aula de hoje e encerrando esse capítulo, que é a energia. Ah, olha só, a água, a gente só está aqui conversando, eu e você só estamos aqui conversando, porque a água ela tem essas características, ela é polar, porque, né, existem reações químicas, né, super importantes para a nossa existência, né? São reações bioquímicas, né? Que ocorrem em meio aquoso, tá? Por causa dessa, só ocorre em meio aquoso, devido a essa propriedade, né? Dissolvente da água, né? E a gente, a vida veio da água, né? Por causa dessa propriedade da água. Tô contando aqui uma historinha para você, assim, uma das razões da origem da vida é as bendita água. Por isso que os caras, quando buscam vida no outro planeta, sabe? Claro, a partir do que a gente conhece aqui, uma das primeiras coisas que ele tenta procurar lá é: tem água? E outra, tem água em estado líquido? Né? É por isso que os caras caçam água. Tem água em estado líquido em outro astro do nosso sistema solar? Tem. Não é só gelo, não. Né? Tem luas lá em Júpiter, né? Não é o planeta Júpiter, a lua dele, Io, né? Que tem água líquida. Então, olha só que interessante, né? Tem mares lá, né? Então, debaixo de uma crosta de gelo. A parte de a água de baixo, ela é líquida por causa de energias geotérmicas, né? Vulcão, atividade vulcânica, né? O núcleo da Lua, ele é aquecido, né? E olha só que legal, da onde que vem essa energia térmica, né? Que derrete as pedras lá no interior do nosso planeta, né? E nesses outros astros aí. Vem de decaimentos radioativos, são elementos químicos, né? Urânio, tório, né? Elementos grandes, números atômicos grandes, que ao se desintegrarem, né, eles liberam muita energia e aquece, né? Vem desses caras. Então, quando você vai, por exemplo, com um contador Geiger que mede radiação, né, perto aí de vulcões, tal, o cara dispara, né? Porque ali é muito radioativo, está trazendo elementos radioativos do interior da Terra para cá, nossa crosta terrestre. Olha como
intrincadas. Coisas, né? Então, só para definir aqui rapidinho, né? Eu preciso definir a energia, e super importante esse cara aqui, porque eu falei para vocês, o Pzinho é o irmão gêmeo do momento de polo magnético, do spin, né? E, por exemplo, para explicar o que é ressonância nuclear magnética, RMN, né, na sigla em inglês, né? Eu preciso saber desse termo que eu vou colocar aqui agora. Então, eu vou colocar essa energia para o momento de polo elétrico e depois lá na frente eu vou voltar para a energia num dipolo, momento de dipolo magnético, do spin. E aí lá na frente eu vou explicar o que é essa ressonância nuclear magnética, né? E é uma ferramenta super importante para químico, tá? Né? Do P com o campo elétrico E. Então, olha só, físico adora esse negócio, olha aqui. Se você colocar... Se você colocar o dipolo elétrico na presença de um campo elétrico, você não precisa fazer força. Você solta ele lá, ele roda. Tudo que é assim, né? Tudo que acontece espontaneamente na natureza, né? A gente consegue escrever uma energia potencial para ela. Por exemplo, se eu estou com a caneta aqui e solto ela, ela cai sozinha, eu não faço força. Porque tem uma interação, né? Da massa dessa caneta com a massa do nosso planeta. Né? Existe uma força de atração, uma força gravitacional. Essas forças têm um nome especiais para ela, que é especial para elas, que é força conservativa. Lá em Física 1 você falou você deve ter ouvido falar da força gravitacional e da força elástica. A força elétrica, ela é conservativa também. Já de cara dá para ver que você pegar um dipolo elétrico e soltar ele, ele roda. E a gente, sabendo disso, a gente pode matematicamente criar a ideia de uma energia potencial de interação do dipolo elétrico na presença de um campo elétrico, tá? E aí, como é que a gente lá em Física 1, a gente calculou calculou não, né? E definiu a partir de um cálculo, né? A energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. A gente fez isso, né? A partir do cálculo do trabalho da força, né? Certo? Que estava realizando um trabalho, né? Então, e lá de Física 1, né, a gente viu que o trabalho da força conservativa, né, pode ser a gravitacional, ela é igual a menos a variação da energia potencial associada. O que é esse cara aqui? Menos, vou abrir aqui, energia potencial final menos energia potencial inicial. Esse é o trabalho da força conservativa. O trabalho, ele é definido, né? Vamos pegar aqui um trabalhinho, né? É igual a força escalar deslocamentinho. Né? Esse aqui é um vetor, esse aqui é um outro vetor. O produto escalar entre dois vetores dá um escalar, que é a energia. E aí, isso aqui é módulo do primeiro, módulo do segundo, e a diferença entre o produto escalar e o vetorial, que aqui agora vai aparecer o cosseno do ângulo entre eles. Mas você está falando de força, e aqui é torque, é rotação. Qual que é o análogo da rotação? Nossa, esse trem tá pulando hoje. Aí, ó. Qual que é isso aqui né, da translação? Qual que é o da rotação? O análogo. Qual que é o análogo da força? Torque. Escalar. Na rotação, você não tem um deslocamento, você tem um deslocamento em ângulo, varia o ângulo. Né? Tá rodando aqui, o ângulo vai variando. Esse é o deslocamento lá. Né? Se você quer o trabalho total, integra do lado de cá, integra do lado de cá. Para fazer rodar, por exemplo, de um ângulo inicial até um ângulo final. Né? Fica preocupado com essa integral não, olha só. Né? Então, a integral do trabalho, pequenininho, é todo o trabalho, né? De rotação. Vai ser igual a integral de um ângulo até um outro ângulo. Então, ele está numa posição, eu vou fazer ele rodar até um outro ângulo. Né?
do torque, né, vezes escalar, né, vezes o ângulo. Quanto que é o torque? A gente já fez aqui, ó, o módulo dele. Desculpe, eu vou apagar aqui. Ó. Então, ó, o produto escalar, aqui faltou um. Módulo do primeiro, já tinha colocado. Módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Será que é teta? Né? Na verdade, o ângulo entre eles é zero. Quanto que é o torque? Já tinha calculado aqui, ó. dQe seno de teta. Tá? dQ seno de teta. Esse é o torque. Que é PE seno de teta de teta. P constante, sai para fora. Olha aí que facinho. Teta inicial, teta final, seno de teta de teta. Quanto que é a integral de seno de teta? De teta é menos cosseno de teta. Então, esse cara aqui é PE, cosseno de teta 1 até teta 2. Opa, faltou um menos aqui na frente. Então, vai dar menos PE, cosseno de teta 2, menos com esse menos que está aqui, que é o limite superior, menos o inferior. Então, vai ficar mais, né? PE, cosseno de teta 1. Isso daqui tem que ser igual a menos final menos U inicial. É meu delta U, para descobrir quem que é a energia. Agora compara dos dois lados. Vamos rearranjar esse cara aqui, porque esse cara aqui é 2, então esse cara aqui é final e esse cara aqui é inicial. Né? Se eu colocar um menos em evidência, vai ficar. Né? Eu preciso colocar um menos em evidência. Porque tem esse menos, bendito menos que tá aqui. Ó. Então, colocar um menos em evidência. Se eu colocar um menos em evidência, então eu vou precisar colocar menos aqui. Menos PE cosseno. Opa, desculpa, o final primeiro. Né? PE cosseno teta 2. Agora, menos. Tem que ficar mais aqui. Coloquei um menos em evidência. Vai ficar menos aqui. PE cosseno de teta 1. Isso é igual a menos final menos 1 inicial. Agora faço. Quanto que é a energia potencial de interação? PE cosseno de teta. De novo, né? Eu tenho aqui um vetor, outro vetor e o ângulo entre eles. Coça a mão para escrever isso aí na forma, né, de um produto. Né? E esse produto aí vai ser quem? O produto escalar agora, porque é o cosseno. Né? Então, cadê meu papelzinho? Então, aqui, eu posso colocar esse camarada como produto escalar PE. Né? Definição de produto escalar é módulo primeiro, módulo segundo, cosseno do ângulo entre eles. Beleza? Então, isso daqui vai ser importante para mim lá na frente, quando eu falar de momento de polo elétrico e aí tentar explicar para vocês o que é ressonância nuclear magnética.
tá? Só que lá eu vou trocar de Pzinho para momento de polo magnético, vai ser a letrinha Mi, beleza? Tô achando que cometi um errinho aqui, só um minutinho, tô esquecendo. É isso aí. Beleza, Aline? Termina aqui a aulinha de hoje, tá? Isso aqui fica só pra gente guardar, refletir, lembrar, tentar ver se ela não se lembra o que que é produto escalar nem vetorial, corra atrás disso. Não lembra nada de torque, dá uma procurada lá, né? Vale a pena a gente ver. Mas o mais importante pra gente disso daqui é o que vai vir depois, lá na frente, quando a gente for usar as mesmas coisas, as mesmas definições, mas só vamos trocar as letrinhas, né? Para falar de momento de polo magnético, ou seja, do spin, tá bom? Beleza? Uhum. Então é importante, não spoile, né? É importante você já pensar que você vai precisar disso mais lá na frente, então já dá uma revisada, volta lá no livro de Física 1, dá uma lida de novo, né? E aí com Certinho. isso eu termino esse capítulo, tá? Então o que eu vou fazer agora nos próximos dias? Então eu vou gravar, vou separar alguns exercícios, tá? Eu vou selecionar alguns exercícios e sem a presença de vocês, né? Eu vou gravar essa aula e vou colocar lá. E aí encerra esse capítulo. E aí a próxima aula da semana que vem já vai ser Lei de Gauss, que é o próximo capítulo que a gente vai pegar. Vou resolver alguns exercícios e vou deixar lá para vocês verem só o videozinho. Combinado? Tá bom. Aline, obrigado pela atenção, viu? Espero Certo. estar contribuindo aí e ter valido a pena. Tá sim. Bom fim de semana para você, bom Bom fim de descanso, tá? semana também. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau. Tchau, tchau.